Dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 4 do livro de Marcos. Os segredos e os mistérios das parábolas revelados somente aos discípulos. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, que é o segundo livro do Novo Testamento. Embora preguemos que a autoria desse Evangelho de Marcos é de Marcos, salientamos que todos os 4 evangelhos foram escritos de modo anônimo, talvez visando honrar a intenção de Jesus de dar à igreja um testemunho coletivo e autorizativo de sua pessoa e obra por intermédio dos apóstolos. O Evangelho de Marcos destaca os seguintes aspectos principais da vida de Jesus. Ele mostra que Jesus era o verdadeiro israelita, ele demonstra a divindade de Jesus como Filho de Deus e também como Filho do homem. Ele enfatiza a importância da pregação e do ensino e da cura no Evangelho, e ele apresenta o interesse de Jesus pelos gentios. Assim, a estruturação dele foi feita em 3 grandes partes, que é a inauguração do ministério com João Batista, o ministério público de Jesus na Galileia dos gentios e regiões circunvizinhas, e a jornada em direção à Judeia dos judeus e a Jerusalém para o sacrifício definitivo da cruz. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja dos Semeadores. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você fazer acompanhamento diário. Todos os dias temos um capítulo novo da Bíblia e assim estamos fazendo desde Gênesis e iremos até Apocalipse. Abra aí e faça a sua leitura prévia. Nós estamos agora dando continuidade ao ministério de Jesus na Galileia, que é a segunda parte da nossa divisão proposta. Como já dissemos, até o capítulo 9, começamos no capítulo 1, no verso 14. Confira aí a parte escrita no www.jamaisdesista.com.br. Então, até o capítulo 9, estaremos vendo o ministério de Jesus na Caldeia, onde Marcos o divide, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, em 2 estágios. Antes de passar ao relato da atividade de Jesus na Judeia e em Jerusalém, Marcos descreveu como Jesus fez grande parte da sua obra na Galileia, uma região ao norte conhecida como Gentia, pois que muitos gentios ali moravam. Ao focalizar a atenção do ministério de Jesus aos gentios, Marcos procurava despertar o interesse dos seus leitores gentios, que seguiam a Cristo. Assim, essa segunda parte foi dividida em 17 subpartes, e nós estamos na subparte I, que são as parábolas do reino. Vai do verso 1 até o verso 34. Serão 4 parábolas importantes nesse capítulo. Mais uma vez, Jesus ensinando usando parábolas. Nada lhes falava, a não ser por parábolas. Mas aos seus discípulos tudo explicava em particular, detalhadamente. Até o verso 34, veremos as parábolas do reino. Marcos passa a registrar uma série delas. E as parábolas foram ensinadas por Jesus às margens da Galileia. Essas parábolas explicam que o reino de Deus não virá de maneira abrupta, como geralmente esperavam os judeus. Pelo contrário, é um reino que cresce, devagar por causa do meio da expansão do Evangelho. E novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. E numerosa multidão, como de costume, estava diante dele. Novamente, Marcos enfatiza que o ministério público de Jesus era um movimento particular ou popular. No capítulo 6, a miraculosa alimentação abrangeu uma multidão de cerca de 15.000 pessoas, uma vez que 5.000 eram homens. Talvez apenas os chefes das famílias tivessem sido contados, pois o Evangelho de Mateus acrescenta as palavras além de mulheres e crianças. A cena dessa reunião deveria ser algo sui generis, pois que Jesus se assentava em um barco no mar e na praia ficava todo o povo em volta dele, ouvindo-o. Ele os ensinava por parábolas. A parábola grega para parábolas, a palavra grega para parábolas traduz o termo hebraico para provérbios, ditos metafóricos, enigmas. Contou-lhes a parábola do semeador e os diversos tipos de terreno em que caem as sementes. Reparemos que as sementes brotam em todos os solos, menos no caminho. Embora brotem em todos os solos, somente no último solo é que ela produz frutos.
Assim são os corações daqueles que recebem as palavras de Deus, que são as sementes para transformarem nossas vidas. E agora, somos nós que escolhemos nossos tipos de corações? Ou é Deus quem prepara e depois envia a semente? Não importa. Uma coisa é certa, Deus é justo. E a justiça, ela não faz injustiça. Pelo contrário. Vejamos alguns detalhes. Não era um fazendeiro inexperiente ou um esbanjador que saiu a semear. Na Palestina, a semeadura aconteceu ou acontece antes de arar a terra. Assim, as áreas espinhosas seriam sulcadas, as terras rochosas cobertas com uma pequena camada de solo, só seriam visíveis depois de arada. Essa frase, quem tem ouvidos, verso 9, no final da sua parábola, pode indicar que é necessária muita atenção e reflexão para compreender o significado da parábola. Contudo, verdadeiramente, é o Espírito Santo que dá às pessoas ouvidos para ouvir as verdades espirituais. Aí você veja 1 Coríntios 2,14, 1 Tessalonicenses 1, verso 5. Os discípulos ouviam a parábola, mas, como os demais, ficavam a ver navios. Mas quando Jesus ficava só, verso 10, ele explicava para eles o que queria dizer. Muitas vezes Jesus se isolava com seus discípulos, particularmente com os 12. A escolha de alguns para serem beneficiários especiais dessa bênção é um componente essencial do ministério terreno de Jesus, demonstrado em todos os evangelhos. O mesmo termo grego ocorre em Lucas 9,18, pouco antes da confissão de Pedro, que Jesus é o Cristo. Jesus lhes explicava que a eles tinha sido dado o ministério do reino de Deus, e aos outros apenas as parábolas. Mistério significa uma revelação divina especial e provém da noção do Antigo Testamento de que o profeta, pelo poder do Espírito, estava presente no conselho deliberativo de Deus. O que ele ouvia constituía sua mensagem inspirada e autoritativa para o povo. Essa revelação se cumpriu no evangelho apostólico que Paulo chamaria mais tarde de ministério de Cristo, ou mistério do evangelho. Começou com a mensagem que Jesus entregou aos 12, que foram escolhidos por Deus, primeiramente para a salvação e depois para o serviço. Aqui o mistério do reino, verso 13 ao 20, era o fato de que o reino já havia chegado com Jesus, pois ele é o rei. Esse mistério, que foi revelado aos discípulos, foi contrastado com as parábolas ditas aos de fora, isto é, aqueles que não eram seguidores genuínos. Sem o mistério, a parábola era uma figura. João 16, verso 29, que os impedia de compreender, conforme profetizou a Escritura. Veja o capítulo 4, verso 12, que cita Isaías 6, de 9 a 10. Se os discípulos não entendiam aquela parábola, como iriam entender todas as demais parábolas? Essa explicação da função das parábolas se aplica a todas elas. Logo, o segredo revelado aqui é a chave para todas as parábolas. Ou seja, todas as parábolas revelam algo sobre Jesus, o Rei, e também sobre a maneira pela qual ele estabelece o reino de Deus. Nos versos de 14 a 20, ele explica o significado da parábola do semeador. Justamente aqui é o significado, né? Esse semeador, parábola do semeador, também é um nome escolhido aqui para a nossa editora, né? Editora ou semeadores, para a nossa rede, os nossos trabalhos. A dificuldade da parábola não parecia estar no ensinamento moral, que na verdade era muito claro, a respeito da dureza do coração humano. A dificuldade ou o mistério estava no fato de que o anúncio do estágio final do reino de Deus era como uma semente frágil e que o Filho do Homem, aquele que exerce toda a autoridade sobre a terra, era Jesus, um semeador humilde. A vinda do reino e do seu rei estava marcada pela ambiguidade. Os de fora não tinham um coração receptivo, enquanto os que seguiam a Jesus até o final iriam produzir muitos frutos. Para aqueles que têm ouvidos para ouvir, a parábola revela um grande segredo sobre a história da redenção. Esses versículos de 21 a 25 fazem parte da conclusão sobre a explicação das parábolas
dadas aos discípulos. Capítulo 4, verso do 10 a 20. O que tem uma luz, uma lâmpada ou uma vela cujo objetivo principal é transportar luz, jamais a esconderá. Não teria lógica você ter algo que ilumina para colocar debaixo ou ocultar. Conforme nós vemos na Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire pela Semeador, durante o ministério terreno de Jesus, muitas verdades que deviam ser reveladas mais tarde permaneceram escondidas. Ele não somente falou da importância da luz, que deve ser posta em local apropriado, como também falou agora dos ouvidos e do ouvir. A Bíblia de Estudo de Genebra comenta sobre isso, que quem tornar público o ministério do reino será recompensado, na mesma medida da fidelidade com que a tarefa foi desempenhada. Porém, podemos ir mais além e falar do julgamento, da forma como estamos vendo e ouvindo as coisas. Com a medida que eu usar para medir, com ela serei medido e ainda me será acrescentado. Se julguei mal, mal serei julgado, e pior ainda, se fui bom, bom será comigo, e ainda melhor. Por isso que ele continua no verso 25, falando do que tem, que terá mais ainda, e do que não tem, que até o pouco que tem ser-lhe-á tirado. Ao que tem, se lhe dará, para que tenha mais ainda. E o que não tem, ser-lhe-á tirado, até o pouco que tem. Esse princípio é ilustrado com a perfeição das parábolas dos talentos, no capítulo 25 de Mateus, de 14 a 30, e das 10 minas, de Lucas 19, de 11 a 27. O mistério revelado na parábola do grão de mostarda, versos 30 a 32, era a ambiguidade da manifestação do reino no ministério terreno de Jesus. O que era aparentemente pequeno e insignificante tornar-se-ia o maior sobre todas as coisas, de forma que até as aves dos céus poderiam abrigar-se à sua sombra. Veja Daniel 4, verso 21, onde uma descrição quase idêntica dessa imagem mostra o domínio mundial de Nabucodonosor. Destarte versos 33 e 34, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar uma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, tudo lhes explicava claramente. Seção J, a viagem para Decápolis, do verso 35 até o capítulo 5, verso 20. Assim fez Jesus, contando a todos as parábolas do reino de Deus, que foi aí do verso 1 ao verso 34. Foram 4 parábolas. E assim fez Jesus, contando as parábolas do reino de Deus, e nada lhes explicava senão por parábolas. É bem claro isso. Mas aos seus discípulos tudo explicava. Concluindo esses ensinamentos, nos versos de 35 em diante até o versículo 20 do próximo capítulo, veremos essa viagem dele com seus discípulos para Decápolis. Marcos registra que Jesus viajou para o território de Decápolis, uma região de forte domínio pagão. Marcos fez isso para demonstrar que o poder de Deus não possuía fronteiras geográficas e que as forças pagãs não podiam resistir à sua vontade. Já era noite quando ele disse aos seus discípulos para irem para outra margem, no verso 35, de acordo com capítulo 3, verso 7, nesse tempo Jesus estava na Galileia. A região dos Gerazenos, ou Gadarenos, em Decápolis, ficava na outra margem do lago. Esse detalhe dos outros barcos, verso 36, acrescenta realismo e revela um testemunho ocular por trás da narrativa de Marcos. No barco, Jesus adormeceu de cansaço do seu dia e das suas tarefas. E nisso o tempo virou e veio uma forte tempestade, que fazia com que o barco começasse a ficar cheio de água por causa do grande temporal de vento. O Mar da Galileia, um lago, fica cerca de 200 metros abaixo do nível do mar, possuindo aproximadamente 19 quilômetros de comprimento por 10 de largura. Ao sul há um vale rochoso conhecido como Gor. O vento que se afunila através das montanhas ao redor e do Vale do Sul podem causar repentinas tempestades no lago. E Jesus estava dormindo, com a cabeça inclinada em um travesseiro. Jesus havia ensinado o dia inteiro e estava exausto. Esse fato salienta a sua total humanidade.
Nosso Senhor era genuinamente humano, embora sem a horrível propensão para o pecado herdada de Adão. A tempestade devia ser muito terrível, e o barco talvez inadequado, pois que aqueles discípulos acostumados com o mar e com barcos foram acordar Jesus. O que Jesus faz é espetacular. Bem queria eu estar nesse barco filmando tudo, hein? Ele se levanta e simplesmente repreende o mar. Isso mesmo, ele fala com o mar para se acalmar, como se tivesse vida própria. E fala para o vento para se aquietar. E tudo lhe obedece, e se faz, assim, completa bonança. Mar, fique calmo. Vento, aquieta-te. E tudo entra em obediência completa a Jesus. Enquanto esteve na terra, Jesus revelou a sua autoridade para perdoar pecados, seu senhorio sobre os sábados, sua autoridade para ensinar e sua autoridade sobre os demônios. Aqui ele demonstra sua autoridade sobre a natureza. Esse episódio se parece com os exorcismos de Jesus e coloca essas narrativas em paralelo. A manifestação violenta, o comando para emudecer, até os verbos usados são os mesmos que ele usava para expulsar demônios. A calma resultante. É um paralelo aqui entre a natureza e a libertação espiritual de quem está possesso. Assim, Jesus novamente amarra o valente, reivindicando para si a criação física que um dia conhecerá o libertador glorioso dos filhos de Deus. Marcos 4, verso 1, diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. É assim que começa o capítulo de número 4, e o verso de número 34, e diz assim, o verso 34, e sem parábola nada lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. O verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E o verso 41, encerrando o capítulo, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus, ao final deste capítulo, deixa claro que também ele é o Senhor da natureza e que todas as coisas estão sob o seu soberano governo. Repreende seus discípulos que estavam com ele, falando-lhes da sua timidez, porque não tinham fé ou porque não confiavam nele. Sobre a minha fé, eu tenho dito para mim mesmo que resolvi que ela tenha 4 Is. Letra I. 4 Is. Ou seja, que ela seja indestrutível, inabalável, imbatível e invencível. Eu posso tomar essa decisão contra a incredulidade, que é o oposto da fé? Eu deixo essa pergunta para você. É retórica. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 5. Jesus continua a libertar, continua a curar e continua a salvar vidas. Esse é o ministério dele. Inscreva-se em nosso canal, clica no sininho para você fazer acompanhamento, porque todos os dias temos um vídeo novo da Palavra de Deus. Nossa parte escrita está em jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Nosso programa de rádio, todos os dias, programa de rádio, às 8h30, radio.ossemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Amém.